lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, muito prazer. Eu sou Carla Silva Coser, vereadora aqui da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, e estou com vocês hoje no TV Elas por Elas para falar sobre violência política, jovens mulheres no espaço de poder. Agradeço muito esse convite do PT Nacional, porque eu acho fundamental que a gente discuta isso com as nossas mulheres, principalmente com as jovens mulheres que estão entrando na política. Contar um pouquinho para vocês da minha história, então. Eu tenho 32 anos, e disputei as eleições de 2020 pela primeira vez, foi quando eu decidi ser candidata. Mas eu sempre participei da política, eu sou filha de um dirigente partidário aqui do PT, e há muito tempo já participava da juventude do Partido dos Trabalhadores, participava das ações, participava das eleições e sempre estive nos bastidores. Em um determinado momento, eu cheguei à conclusão, avaliando inclusive que a participação feminina na política era muito pequena, que eu não queria só estar nos bastidores, que eu queria disputar a eleição e ocupar esse espaço, porque as mulheres são muito minoria na política e não na sociedade. Segundo os dados que nós temos hoje em dia, o Brasil, 51,1% da população são de mulheres. Isso significa que nós somos a maioria da população. Mas quando a gente pensa a representatividade, a gente não vê isso no nosso Congresso Nacional, nas nossas Assembleias Legislativas e nem nas câmaras de vereadores. Atualmente, as mulheres são aproximadamente 15% na política, e isso é muito pequeno, porque nós temos uma legislação que deveria garantir pelo menos 30% da participação feminina na política. Nesse processo, quando eu decidi ser candidata, a gente passou por diversos desafios numa compreensão de que a gente sabe que a mulher, quando ela participa da política, ela passa pelos mesmos desafios que os homens, mas ela precisa se provar ainda mais na sua capacidade, na construção dessa figura política, porque ela é questionada a todo momento se ela vai ter capacidade de ocupar aquele espaço, ela é perguntada quem vai cuidar dos filhos, ela é perguntada se o marido acha que está tudo bem, mas para os homens essas questões não são colocadas. Quando eu disputei a eleição, eu tive 1.961 votos, sou a única vereadora do PT aqui na cidade de Vitória, e tenho uma colega vereadora na Câmara que é composta por 15 vereadores. Na cidade de Vitória, nos últimos 20 anos, a gente só elegeu uma mulher vereadora e ela teve 5 mandatos. E pela primeira vez, depois desses 20 anos, nós conseguimos eleger 2 mulheres vereadoras. Mas isso é muito pouco também comparado com a nossa sociedade. Nós temos um recorde o Partido dos Trabalhadores conseguiu, e graças a programas como Elas por Elas, a ampliar a participação feminina e principalmente das mulheres jovens na política, por conta de fortalecimento dos programas como Elas por Elas e também do Representa, que nas eleições de 2020 foram fundamentais para a construção das nossas candidaturas, viabilizando a nossa competitividade, concursos de formação e também com recurso financeiro, porque a gente sabe que não dá para fazer campanha se a gente não tiver recursos, se a gente não tiver dinheiro. Então, eu parabenizo mais uma vez o PT por isso e provoco os partidos que estão nos assistindo, que eventualmente vão acompanhar essas aulas, para que façam o mesmo. O PT é um partido que conseguiu, a partir da paridade de gênero nas direções partidárias, garantir a participação feminina nesses espaços, e muitas mulheres foram forjadas nessa luta. Eu sempre tive que participar como cotas de mulheres
nesses espaços, e cota de juventude, cota de mulher, e a gente percebeu que isso com certeza fortaleceu a minha figura política. Então, eu faço sempre essa provocação nos espaços, que é a garantia da direção nacional de que as mulheres façam parte, que a juventude faça parte da direção do Partido dos Trabalhadores, construiu várias figuras políticas que hoje são vereadoras e estão disputando para ser deputadas esse ano. Mas o nosso tema hoje, especificamente, é a violência política de gênero na política. E por que eu fui convidada pelo PT para falar disso? Porque, infelizmente, é uma realidade da minha cidade aqui de Vitória. Quando eu disputei a eleição, eu achei que o processo mais difícil seria, de fato, ser candidata. Era disputar esse espaço, conseguir alcançar os votos, convencer as pessoas do meu projeto político. Mas eu não imaginava que muito mais difícil do que ganhar a eleição seria me manter dentro do mandato diante de tamanhos ataques que eu sofro todos os dias por ser uma mulher jovem de esquerda. E aí a gente tem uma legislação super nova que eu vou ler aqui para vocês. A Lei de 14.192, de 4 de agosto de 2021, dispõe sobre a prevenção, repressão e combate à violência política contra a mulher, nos espaços e atividades relacionados ao exercício de seus direitos políticos e de suas funções públicas. Considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. Constituem igualmente atos de violência política contra a mulher qualquer distinção, exclusão ou restrição no reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e de suas liberdades políticas fundamentais em virtude do sexo. E como é que isso foi percebido por mim durante o exercício desse mandato? Como eu falei para vocês, eu fui eleita, disputei a eleição com 29 anos, estava no meu último ano de juventude, sim, né, oficialmente, entrei no mandato. Junto comigo, mais 10 vereadores foram eleitos pela primeira vez, mas só comigo que alguns vereadores, na hora de falar, alguns que eram já mais antigos, falavam: olha, você está começando agora, deixa eu te explicar como é que isso funciona. Como você está aprendendo, deixa eu te explicar como é que funciona isso. Muitas vezes me criticando e descredibilizando as minhas falas pelo fato de eu ser uma mulher jovem. Para além disso, interrompiam a minha fala diversas vezes, interrompendo o meu raciocínio, atrapalhando com que eu conseguisse concluir esses raciocínios, e outras vezes ainda tentavam me explicar o que eu tinha acabado de falar, que é aquele termo que a gente tem um nome em inglês, que é o mansplaining, mas que a gente traduz para o português de me explicando, né? Porque a gente sabe que esses termos às vezes não são muito acessíveis para quem está participando da política, e a gente tem que sempre tentar ser o mais inclusivo possível. Então, essa necessidade de explicar para mim mesma os temas que eu estava discutindo, de questionar a minha capacidade intelectual, de me interromper e descredibilizar minhas falas e às vezes até me infantilizar, foram formas que nós percebemos de que o meu mandato estava sendo atacado por violência política de gênero. E esse nome, ele foi sendo discutido cada vez mais, entendendo que muitas mulheres estavam sofrendo isso no Brasil inteiro. A gente viu uma onda. O Partido dos Trabalhadores foi o partido que mais elegeu mulheres, mulheres negras, mulheres jovens e representantes LGBTQIA+, nas eleições de 2020. Esse crescimento da participação política de quem efetivamente faz parte da sociedade, mas não necessariamente estava representado na política, fez com que um lado conservador reagisse à nossa participação na política. E essas ações de violência, elas são uma grande reação para demonstrar para as pessoas, para as mulheres, que se elas vierem para a política, elas vão ser interrompidas, elas vão ser desrespeitadas. Aqui na Câmara de Vereadores de Vitória, comigo, alguns casos foram emblemáticos. Um vereador levou uma mamadeira, uma chupeta e um leitinho, dizendo que eu era uma menina mimada, que eu não sabia perder uma eleição e que ele me oferecia essa mamadeira e essa chupeta para eu parar de chorar. Esse mesmo vereador bolsonarista, ele mandou a minha colega de plenário, que é uma vereadora do PSOL, Camila Valadão, calar a boca em plenário, no microfone, e não foi reprimido pelos colegas vereadores, o que a gente também considera uma violência, porque para além de falar e de agir, o silêncio num ato de violência é ser complacente, é ser condizente com aquela ação que está acontecendo. Então, tenho discutido muito e conversado com os colegas vereadores para que, para além de não agir com violência, reprimam
outros vereadores, outros políticos, outras pessoas nesses contextos. E a gente sabe que a violência política, às mulheres, ela não acontece só no poder institucional, ela acontece nas associações de moradores, ela acontece dentro dos partidos políticos, ela acontece dentro das diretorias de empresa, dentro de vários espaços da comunidade universitária, escolar, porque muitas vezes, quando as mulheres chegam nesses espaços de poder, elas são descredibilizadas. Eu saúdo a todas as companheiras que nos assistem e acompanham no programa Elas por Elas. Meu nome é Denise Mota Dal, eu sou assistente social e mestra em saúde coletiva. Sou ex-secretária municipal de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de São Paulo, no período de 2013 até 2016, na gestão do prefeito Fernando Haddad. Sou ex-diretora de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde do Ministério da Saúde. Permaneci neste cargo de 2011 a 2012. E a minha militância tem origem no movimento sindical. Eu venho do Sindsaúde, Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde, e fui também dirigente da Central Única dos Trabalhadores. Bom, neste primeiro diálogo, eu quero retomar o debate sobre o que é violência contra a mulher. A nossa ex e eterna ministra Eleonora Mennicute já tratou dessa questão aqui no programa, Elas por Elas, e eu vou então somente enfatizar e retomar este tema, acrescentando algumas informações da minha experiência de gestora municipal. Bem, recordando então um pouco alguns aspectos que acho que é importante nós ressaltarmos. A violência de gênero ou sexista é um problema que atinge milhões de mulheres no Brasil e no mundo, a ponto de a Organização Mundial de Saúde passar a considerá-la, desde 2015, como uma epidemia mundial, que gera sequelas físicas e psicológicas e é uma das mais frequentes violações dos direitos humanos. A violência contra as mulheres se mantém porque está estruturada em um sistema onde as relações sociais de gênero são patriarcais. E o que é uma visão patriarcal? É a visão que inferioriza as mulheres e tenta subordiná-las aos homens. Isso, se não enfrentado, acaba perpetuando a violência que está nos diversos espaços públicos e privados da vida das mulheres e precisa ser enfrentada e combatida. Para isso, nós precisamos o quê? Construir novas relações sociais de gênero, com base em uma cultura de respeito às diferenças, liberdade e igualdade. A violência contra as mulheres não é composta, portanto, de casos isolados ou exceções. Ela é ampla e atinge mulheres de várias classes, religiões e culturas, de uma forma ou de outra, nos diversos espaços públicos e privados, seja na forma de violência física, psicológica ou patrimonial, porque a violência contra a mulher está apoiada em uma cultura, em uma visão de desigualdade entre os gêneros, né? Se constrói uma visão, um estereótipo de qual deve ser o comportamento de uma mulher, o que a sociedade espera ela, a partir da visão masculina de subordinação da mulher ao homem, sem que tenhamos o respeito às decisões, a autonomia sobre o próprio corpo, do que a mulher deseja, e se cobra da mulher papéis, posturas previamente concebidas. Portanto, para que nós possamos enfrentar a violência contra a mulher, que não é um caso ou outro, que está arraigada na cultura, é fundamental nós construirmos novas relações sociais de gênero. Bom, falando um pouco nos tipos de violência, nós temos a violência mais explícita e visível, que é a violência física, que significa qualquer conduta ou ação que viole a integridade corporal da mulher, a violência sexual,
qualquer conduta que faça a mulher participar de uma relação sexual ou contato não desejado. E nós temos a violência psicológica como uma violência que não é tão visível, mas é gravíssima, porque ela vai desde humilhações, desqualificações, ameaças, manipulação, isolamento, perseguição contumaz, chantagem, impedir que a mulher trabalhe ou se relacione com familiares, amigas, amigos, e até a interferência no modo de falar, no modo de se vestir da mulher. Isso tudo está no rol das violências psicológicas. E, obviamente, ela está articulada à violência moral, que é caracterizada pela calúnia, difamação ou injúria. Nós temos a violência patrimonial ou material, que são ações no sentido de reter, subtrair, destruir documentos, objetos, instrumentos de trabalho, bens, valores, usurpar propriedades ou recursos econômicos das mulheres. Portanto, são várias as formas de violência. E essas várias formas de violência acontecem tanto dentro de casa, a chamada violência doméstica praticada dentro de casa ou por familiares, e a violência no trabalho. Acho que, falando do mundo do trabalho, um tipo de violência muito presente, que segundo a pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, cerca de 30% das mulheres informam terem enfrentado a violência no trabalho, é o assédio moral. O assédio moral, obviamente, afeta homens e mulheres, mas tem nas mulheres, devido às desigualdades de gênero, as principais vítimas. E o que é o assédio moral? Bom, é a prática de uma conduta abusiva, com comportamentos, palavras, atos, gestos e textos que atentem contra a dignidade da trabalhadora. Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Andresa Xavier, eu estou coordenadora de participação política na Secretaria de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política aqui do Ministério das Mulheres. Essa secretaria que é comandada pela valorosa companheira Carmen Foro, nesse ministério que é conduzido aí pela combativa companheira também Aparecida Gonçalves, nossa ministra das Mulheres, que tem desempenhado um grande papel em defesa dos direitos das mulheres no nosso país, na América Latina. Então, hoje eu vim aqui para contribuir um pouco, na nossa aula sobre enfrentamento à violência política de gênero, raça e etnia, esse tema que tem estado cada vez mais presente no debate público e tem afetado cotidianamente, inúmeras vezes, diversas mulheres no exercício político, sejam elas candidatas, detentoras de mandato, mulheres lideranças partidárias, lideranças de movimentos sociais, mulheres que têm alguma atuação política em algum nível e que têm a sua atuação política cerceada, restrita, por conta dessas ações que se encaixam dentro da violência política de gênero, raça e etnia. Então, em 2021, foi sancionada a Lei 14.192, que é a Lei de Enfrentamento à Violência Política contra as Mulheres. Importante dizer que a lei não trata da palavra gênero, porque naquele momento, na correlação de forças que nós tínhamos no Congresso Nacional, o que deu para avançar foi para colocar contra as mulheres, não violência política de gênero, raça e etnia, que é o que na nossa percepção consegue abranger a nossa diversidade de mulheres brasileiras, né? Então, essa lei foi sancionada em agosto de 2021 e ela traz a tipificação, um pouco do conceito sobre violência política contra as mulheres, ela fala um pouco da pena também, da multa. A gente tem uma pena de 1 a 4 anos de prisão, mais multa em casos de violência política contra as mulheres, e essa pena ela é agravada se a violência for cometida contra mulheres gestantes, mulheres com deficiência, e eu vou pegar aqui também porque tem mais um grupo que se encaixa, que são as mulheres maiores de 60 anos. Então, a pena é agravada em 1/3 quando a violência política atinge esse grupo de mulheres. Então, a lei diz
Constitui igualmente atos de violência política contra a mulher qualquer distinção, exclusão ou restrição no reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e de suas liberdades políticas fundamentais em virtude do sexo. Vejam que ela não fala sobre gênero, ela fala que é em virtude do sexo. Então, a gente tem esse normativo legal, a gente também tem a Lei 14.197, que também é de 2021, que é uma lei que fala dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, e ali, no artigo 359-P, que eu vou trazer aqui para vocês, ela trata sobre a violência política, e ela diz o seguinte: restringir, impedir ou dificultar com o emprego de violência física, sexual ou psicológica o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, ela elenca aqui essa série de questões para nos trazer também essa reflexão dentro dessa lei acerca da violência política, essa lei aí contra os crimes que atentam aí ao Estado Democrático de Direito. Então, são comumente essas duas normas que conduzem um pouco aí das nossas ações no enfrentamento à violência política de gênero. E no âmbito do Ministério das Mulheres, reconhecendo todo esse ambiente de profunda violência política que as mulheres vêm sofrendo cotidianamente já há muito tempo, que o Ministério das Mulheres tomou a iniciativa de, juntamente com outros ministérios, criar o Grupo de Trabalho Interministerial de Enfrentamento à Violência Política contra as Mulheres. Então, o Ministério das Mulheres coordena esse GTI, quem coordena, inclusive, é a nossa secretária de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política, Carmen Foro, mas também tem a coordenação na suplência a nossa secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, Denise Motadal, e também participam desse GTI o Ministério da Igualdade Racial, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Então, esse GTI foi instituído por meio do decreto 11.485, lá de 6 de abril de 2023. Nós já fizemos 7 reuniões, 4 delas foram escutas abertas, em que nós escutamos mulheres no exercício político, que já foram deputadas, vereadoras, senadoras, gestoras públicas. A gente tentou, deputadas federais, a gente tentou trazer a maior diversidade possível de mulheres negras, trans, mulheres jovens, que nós sabemos que a violência política de gênero, raça e etnia, ela atinge sobretudo essas mulheres, né, as mulheres negras, periféricas, lésbicas, bissexuais, trans, jovens, mulheres do campo, mulheres com deficiência. Então, nessas escutas, a gente procurou abranger toda essa diversidade e pluralidade das mulheres brasileiras. A primeira escuta que nós fizemos foi com essas mulheres no exercício político, em que a gente recebeu diversas contribuições, e foi um momento de profundo debate, de profunda reflexão sobre a violência política de gênero, raça e etnia. Nós também fizemos uma escuta com institutos de pesquisa, e organizações que se debruçam acerca da participação política das mulheres aqui no Brasil e, claro, no enfrentamento à violência política de gênero, raça e etnia. Então, foi uma escuta de um dia inteiro também, que nós escutamos diversas representantes desses movimentos e que as contribuições foram valiosíssimas. Também ouvimos as pesquisadoras da academia, então a gente trouxe aqui para Brasília para contribuir com o GTI, a professora Lígia Fabris, a professora Marlise Matos, que são referências na academia, no debate de violência política de gênero, a professora Flávia Rios, do Rio de Janeiro, Márcia Mura também, que veio lá de Rondônia para contribuir com o nosso debate, enfim, diversas pesquisadoras que trouxeram um pouco dessa perspectiva de conceito, de tipificação, enfim, sobre violência política de gênero. Então, também foi muito produtivo, muito valioso o conteúdo dessa escuta. A gente também escutou representantes do sistema de justiça, foram 7 órgãos diferentes em que participaram
diversas representações, participou a OAB, o Tribunal Superior Eleitoral, a Defensoria Pública, enfim, diversas instituições que estão aí também debruçadas no enfrentamento à violência política de gênero e que tem muito a contribuir nesse grupo de trabalho. O objetivo do grupo de trabalho interministerial é elaborar uma proposta de política nacional de enfrentamento à violência política contra as mulheres. Então, esse GTI tem que apresentar essa proposta da política, tem que apresentar um plano de ação de como esses ministérios vão desenvolver suas ações no enfrentamento à violência política contra as mulheres e, claro, também o seu relatório final. Então, esse GTI eu tenho certeza que está movimentando muito a esplanada nesse debate e que vai trazer uma contribuição muito importante do Ministério das Mulheres no âmbito do enfrentamento à violência política de gênero, raça e etnia. A gente sabe o quanto que nós mulheres estamos sofrendo e o quanto a gente tem que continuar lutando para ocupar esses espaços de poder, para permanecer e ampliar a nossa participação nos espaços de poder, né? A gente tem aí um time valoroso de ministras no governo Lula, a gente tem um time valoroso de deputadas federais, deputadas estaduais, vereadoras, prefeitas, e o que a gente quer é que, além da permanência dessas mulheres, a gente possa ampliar a participação das mulheres nesses espaços de poder e decisão. Ano que vem nós temos as eleições municipais, então certamente a gente vai ver, infelizmente, um aumento nesses casos de violência política contra as mulheres, mas o que a gente quer é justamente instituir essa política para ter essas ações concretas e a gente ir fortalecendo esse debate, essas ações, esse enfrentamento aí ao longo de todo esse período, né? Então, nós temos, em média, 16% de vereadoras mulheres no Brasil. Isso é um número que não representa a quantidade de mulheres brasileiras, né? Nós somos 52, quase 53% da população, e o que a gente quer é ter uma participação política nesses espaços de poder e decisão mais efetiva, mais justa, e que seja definitivamente igualitária, que possa representar a diversidade e a pluralidade das mulheres brasileiras, porque nós sabemos que nós somos majoritariamente mulheres negras, mulheres indígenas, jovens, mulheres lésbicas, bissexuais, trans, mulheres idosas, mulheres do campo, enfim, tem uma diversidade muito grande de mulheres, e o que a gente quer é que essa diversidade esteja representada nos espaços de poder e decisão. Mas a violência política de gênero, raça e etnia, ela é uma estratégia patriarcal para restringir a nossa participação política e a ocupação das mulheres em toda a nossa diversidade nesses espaços de poder e decisão. Então, quanto mais a gente ocupa esses espaços, mais violência nós mulheres sofremos, e uma violência extremamente machista, extremamente misógina. A nossa ministra Cida Gonçalves, assim como as secretárias estaduais e todo o ministério, a gente tem se empenhado muito no enfrentamento à misoginia, porque nós viemos de um contexto de legitimação da misoginia, do ódio às mulheres, né, nesse último período sombrio que o Brasil viveu, e esse ódio ainda se manifesta cotidianamente. Basta a gente ver o número de casos de violência contra as mulheres todos os dias, de feminicídio, de assédio moral, assédio sexual, enfim, todos os tipos de violência que nos atinge cotidianamente. Então, o combate, o enfrentamento à misoginia também está na centralidade das ações do Ministério das Mulheres, assim como o enfrentamento ao racismo, à LGBTfobia e todas as configurações de opressão que buscam tirar e restringir as mulheres da sua participação política, da ocupação dos espaços estratégicos de poder e decisão, que a gente sabe que são direitos nosso, né? A gente tem o direito de ocupar esses espaços, de fazer parte das discussões para decidir sobre os grandes temas nacionais, sobre os grandes temas que conduzem a política brasileira, que conduzem aí a vida do povo brasileiro. Olá, sejam todas, todos e todos bem-vindos ao nosso programa Elas por Elas, programa de hoje sobre violência política de gênero. Eu sou Maria Tereza Capra, sou de São Miguel do Oeste, Santa Catarina,
Sou advogada há 27 anos e sou vereadora eleita por 3 mandatos pelo Partido dos Trabalhadores. E nesse último mandato, então, tive um mandato cassado. Sou, portanto, e me apresento assim, como vítima de violência política de gênero, considerando que fui denunciada, respondi a um processo ético e que redundou na minha cassação por conta de uma denúncia que eu fiz sobre os atos antidemocráticos que bolsonaristas realizaram depois das eleições, depois da vitória de Lula presidente. Em frente a um quartel do Exército, onde pessoas, em torno de 300 pessoas, reuniram-se pedindo intervenção federal, intervenção militar e anulação das eleições, fizeram um gesto semelhante ao Sieg Heil, que é o gesto nazista, cantando o hino nacional. Nesse momento, nesse fato gravíssimo que aconteceu aqui na nossa cidade, eu, como presidenta do Partido dos Trabalhadores de São Miguel do Oeste, secretária estadual de mulheres do PT de Santa Catarina e a única vereadora do PT e vereadora da esquerda de São Miguel do Oeste, me pronunciei rechaçando e denunciando, pedindo que as autoridades tomassem providências. Acabou que eu fui eliminada, entre aspas, da vida política de São Miguel do Oeste, do meu mandato, e tive ainda que fugir da cidade, juntamente com a minha família, porque recebi ameaças de morte, ameaças de linchamento, de agressão, fui caluniada, difamada e perseguida por bolsonaristas aqui nesta cidade. Permaneci fora do meu estado, permaneci em Porto Alegre durante 4 meses e retornei em fevereiro de 2023, no dia 4 de fevereiro, quando fui participar, então, da sessão que decidiu pela cassação do meu mandato. Naquele momento, eu recebi um e-mail me ameaçando de morte a minha família, dizendo textualmente que primeiro ameaçariam, melhor dizendo, primeiro cassariam o meu mandato, depois cassariam a minha vida e a da minha família. E esse mesmo e-mail foi encaminhado para mais 4 vereadoras, 3 mulheres do PT e uma vereadora do PCdoB, aqui de Santa Catarina, com o mesmo recado para mim e ameaças, e inclusive praticando crimes contra as outras 4 companheiras. Isso trouxe para o estado de Santa Catarina uma situação muito, muito grave, onde nós estamos hoje sofrendo e lutando contra a violência política de gênero para as nossas parlamentares, praticadas contra as nossas parlamentares, contra mim e as companheiras, e contra muitas outras pessoas que têm um fundo nesse estado, que é um berço das células nazistas no país. Foi aqui que o primeiro partido nazista fora da Alemanha foi criado, e aqui na minha cidade foi descoberta uma célula nazista e está, inclusive, em processo judicial contra as pessoas envolvidas. Nossa cidade, o nosso estado, teve, então, essa situação que, por eu denunciar uma situação que envolvia atos antidemocráticos e atos inconstitucionais, e eu diria inconcebíveis, considerando a história mundial, né, uma cena que o mundo inteiro viu e reagiu. Infelizmente, aqui em São Miguel do Oeste, a acusada de difamar o município fui eu, e por isso perdi o mandato. Por isso que nesses momentos em que aqui em Santa Catarina, em outros estados do Brasil e também no nosso Congresso Nacional, onde nós temos mulheres, notadamente mulheres da esquerda,
sofrendo perseguições, sofrendo violência política de gênero, sofrendo ameaças de cassação dos seus mandatos, é que o nosso compromisso com a luta contra a violência política de gênero se faz cada vez mais necessário. Uma luta que não é só de um partido, que não é só das mulheres, mas que é também da comunidade, da sociedade como um todo e da comunidade jurídica. O Código Eleitoral prevê, a partir de 2021, novos dispositivos que devem ser utilizados para combater a violência política de gênero. Dispositivos legais, e são 2 artigos do Código Eleitoral, e que trazem, então, a possibilidade de punir, né, e de considerar essas práticas atentatórias ao direito das mulheres de participação política como crime e, portanto, responsabilizar os autores dessas práticas. No entanto, nós temos percebido, tanto pela minha própria experiência como uma vítima de violência política, quanto como advogada também, que há uma dificuldade ainda muito grande no entendimento, no conhecimento desta lei, por parte das próprias vítimas e dos partidos políticos, mas também das próprias estruturas policiais e judiciárias, que no momento em que se vai procurar a polícia para registrar um caso de violência política de gênero, lamentavelmente tem muita dificuldade de se fazer compreender. Porque há uma cultura introjetada nas pessoas, há essa crença de que a violência na política é uma coisa banal e é própria da política. No entanto, a gente sabe que não é assim. A violência política, ela é eminentemente de gênero. Ela atinge basicamente as mulheres, negros e negras, pessoas LGBTQIA+, e também o que nós consideramos gravíssimo, que são as pessoas de esquerda. Porque junta, nesse aspecto, uma condição pessoal e uma condição ideológica. Então, hoje nós vivemos num país que, lamentavelmente, persegue as pessoas, fundamentalmente mulheres, de esquerda, e que têm um posicionamento diverso daquilo que se espera, entre aspas, entre muitas aspas, de um comportamento normal das mulheres na política, que é o mesmo comportamento que se espera das mulheres na sociedade, um comportamento muitas vezes subserviente e um comportamento de aquiescência à decisão de algumas pessoas, ou daqueles, notadamente os homens, que comandam os espaços de poder. É uma luta pelo espaço que é de nosso direito, porque nós somos tão importantes quanto qualquer outra pessoa na política. Mas nós temos a necessidade de recuperar um espaço e de conquistar um espaço no qual nós ainda não conseguimos chegar. Uma outra situação que eu considero bastante importante, que aconteceu comigo e que eu acredito ser fundamental para que nós não passemos por isso novamente, que evitemos comportamentos desta natureza ou decisões equivocadas, foi uma notícia crime apresentada, uma notícia de fato apresentada pela deputada do Mato Grosso do Sul, nossa companheira Camila Jara, que imediatamente ao resultado da sessão que cassou meu mandato, ela fez uma notícia crime, apresentou uma notícia de fato à Justiça Eleitoral aqui em São Miguel do Oeste. E rapidamente o Ministério Público arquivou, opinou pelo arquivamento daquela notícia dizendo que não era um crime, não havia crime de violência política naquele ato, mas sim algo que estava previsto no regimento interno da Câmara de Vereadores. Olá, sou Devaneide Basílio, deputada estadual
do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, componho o Coletivo Nacional de Mulheres do PT, sou nordestina, negra, filha de trabalhadores e trabalhadores rurais, né? Venho de uma cidade bem pequena do Sertão Central, chamada Pedro Avelino, e moro hoje na capital, na cidade do Natal, e tenho muito orgulho de fazer política. Hoje, estar aqui mais uma vez nesse processo da TV Elas por Elas é um prazer, que a TV Elas por Elas tem sido esse patrimônio para nós mulheres, de pensar a formação, de pensar a nossa organização. Veja, quando a gente vai falar de um tema tão importante como violência política de gênero, a gente se pergunta, existe violência política de gênero? Existe violência política? Nós que estamos, por exemplo, nesse debate todo do enfrentamento à violência contra as mulheres, na afirmação e na luta para guardar aqui no nosso cenário, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que é uma lei de referência, a gente se pergunta, existe violência política de gênero? Porque a gente está falando de violências tão mais emblemáticas, será? Então, essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. A primeira grande violência política de gênero é não ter mulheres nos parlamentos, não ter mulheres na política, não ter mulheres nos espaços de poder. Quando as mulheres começaram sua luta pelo direito à participação, pelo direito ao voto, nós estávamos falando de algo que era silenciado, que era uma violência. A violência da exclusão das mulheres nos espaços de poder. E essa violência, ela é demarcada por um longo período histórico. Ora, se nós levarmos em conta o tempo que nós votamos, por exemplo, nós podemos fechar os olhos e imaginar que essa violência ela já acontece há muito tempo. Uma violência talvez silenciosa, uma violência que não nos era apresentada como tal. E não tinha esse nome de violência política, mas tinha a ausência das mulheres nos espaços de decisão. O número, a representatividade, outra palavra vem nesse debate. Então, quer dizer que discutir violência política também é discutir representatividade, exatamente. Porque quando essa representatividade ela é baixa, ela é um indicador, né, de uma violência silenciosa, escamoteada. Mas, além dessas violências escamoteadas, escondidas, que nos invisibilizam, essas violências que nos invisibilizam também nos inviabilizam. Por quê? À medida que a gente não aparece, que a gente não ocupa esses lugares, a gente passa a ser inviabilizada, né? Aquele espaço fica aparecendo e fica realmente sendo um espaço de exclusão da participação das mulheres. Vou dar um exemplo da cidade do Natal. Em todos os anos de história, não é algo tão tranquilo, aceitável, que eu seja a primeira mulher autodeclarada negra na Câmara Municipal do Natal. Isso significa só que outras mulheres não se autodeclararam, ou significa que, além disso, ou que isso também, ou que na história toda de luta das mulheres, a gente não teve a participação de mulheres negras. E aí, eu fico me perguntando aqui por que as mulheres negras nunca ocuparam esses espaços, né? E aí, todos os dias, quando a gente faz essa reflexão, a gente se pergunta se as mulheres negras nunca ocuparam esse espaço antes, e eu estou dando o exemplo aqui do meu lugar, da Câmara Municipal de Natal, eu estou dando um exemplo de que como essa combinação da nossa exclusão, ela é forte quando se fala de identidade. Então violência política está casada com representatividade, que é também casada com identidade. É isso mesmo. Essa participação política das mulheres já é algo muito difícil, e quando você combina com gênero, raça,
e classe, né, quando você desce um pouco mais para discutir a identidade racial. E quando você discute esse lugar na sociedade, você vai perceber que esse aparato, né, que nos dá a possibilidade de ir e vir, de ocupar os espaços, ele é subtraído quando uma mulher é mãe, para dar um exemplo, porque ela não vai ter com quem deixar seus filhos. Ou, então, isso vai se relacionando também com a reprodução da pobreza, né? Então, é preciso que a gente bote os dados em tarjetas, que a gente coloque os dados separadamente, para a gente ir pensando cada dado desse. Não é possível que hoje, no atual Congresso, nós contamos com um número de mulheres parlamentares, o maior número, talvez, 91 mulheres eleitas para senadoras e deputadas. Mas a gente ainda se pergunta se nos anos todos de história, essa luta para ocupar esse espaço, e só agora a gente consegue observar uma ampliação concreta em dados, em números dessas mulheres, por que ainda é entendido como algo tão difícil? Por que as mulheres sofrem tanto no parlamento? Por que a diversidade não vem junto desses números? Que a gente precisa ler os números. Se ainda somos exceção, e aí eu estou falando também do meu lugar, aproveitando para dar exemplo, é preciso que a gente traga os dados todos separados para a gente poder ver quem são essas mulheres. Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, essa Assembleia na qual hoje sou deputada, nós somos hoje 5 mulheres. Somos a maior bancada de toda a legislatura. Eu sou a única deputada negra e nós estamos todas felizes por sermos a maior bancada da legislatura. Mas somos um total de 24 parlamentares e só somos 5 mulheres. Então isso diz muito, a representatividade diz muito. Porque se somos poucas, nos afirmarmos nesse lugar em que somos poucas, se torna mais difícil, né? Nós nos tornamos exceções nessas casas legislativas. E aí, por sermos exceções, embora o quadro tenha mudado, e a gente traz um dado nacional dizendo, olha, são 21 mulheres eleitas. Esse quadro mudou, mas de um total infinitamente maior de homens. Então, isso ainda, essa discrepância, ela ainda acena para esse lugar de subrepresentação e para esse lugar de violência. Opa, mas você está dizendo que o fato de sermos poucas gera violência? Infelizmente, a reprodução, né, da forma que a nossa sociedade é gerida nesse desenho patriarcal, em que o machismo se reproduz em todas as suas dimensões, lamentavelmente, quando você tem um número muito maior, uma participação infinitamente melhor, a correlação de forças também é algo que pode ser levado, que deve ser levado em conta. E aí você vai perguntar a todas as mulheres parlamentares como elas se sentem, né, participando da política, que cada uma vai ter o seu relato. Então, não traríamos aqui apenas esse elemento, digamos assim, subjetivo. Mas esse elemento subjetivo tem que ser levado em conta. Porque a violência política, ela começa desse não lugar. Então, a gente precisa entender. Esse não lugar, ora, eu estou nesse lugar, mas esse não é o meu lugar, né? Por quê? Porque nesse lugar eu não me sinto à vontade. Porque nesse lugar eu sou minoria. Temos visto nos noticiários, né, um crescente número de mulheres parlamentares nas diversas esferas sofrendo casos de violência política de gênero. Então, não é subjetivo, é objetivo. É preciso massificar o conhecimento das mulheres que ocupam esses cargos de poder e decisão para informar que a maioria das mulheres que acredita que as agressões no meio da política traz para elas esse lugar de você não vai aguentar, né? Não serve para a política. Lá vem junto, né?
Uma agressão vem junto com a sua diminuição da possibilidade de ocupar esse espaço. Olá a todas, todos, todes. Eu me chamo Paulo Rodrigues, eu sou uma mulher indígena. Hoje estou coordenadora geral de prevenção à violência na Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência aqui do Ministério das Mulheres. Tenho uma longa atuação já no movimento feminista, no movimento indígena e em lutas que contemplam aí a questão ambiental. E hoje estou aqui nessa função também de formular, produzir e implementar política para as mulheres em âmbito federal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre violência política de gênero, entender, né, melhor o que é esse tipo de violência, que apesar de ser muito antiga no Brasil, né, e nas nossas estruturas de Estado e do fazer da política institucional, mas não só, é muito recente a nominação e o reconhecimento desse tipo de violência como um crime, né? A Lei 14.192 de 2021 estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher nos espaços e atividades relacionados ao exercício de seus direitos políticos e de suas funções públicas, e para assegurar a participação de mulheres em debates eleitorais, e dispõe sobre os crimes de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período de campanha eleitoral. Então, para iniciar, violência política de gênero é aquela que está baseada na diferença entre mulheres e homens, e vinda exatamente de uma sociedade pautada pela misoginia, pelo patriarcado, pelo machismo, e que, sobretudo, atinge as mulheres, né, nas suas inúmeras diversidades e identidades de gênero, né, uma violência que atinge sobremaneira, em sua maioria das vezes, as mulheres. É comum que se debata a criminalização da violência política de gênero sempre a partir da perspectiva institucional da política, qual seja, essa perspectiva eleitoral, que são as mulheres que ocupam os espaços de poder da política institucional, da política eleitoral, que estão eleitas, né, para exercerem seus mandatos nas inúmeras câmaras legislativas, mas também dentro do poder executivo, né, federal, estadual, municipal. E exatamente por ocuparem esse espaço que historicamente não é dado direito às mulheres ocupar, né, dentro da estrutura do patriarcado, é que sofrem violências como forma de as retirar e de as desmotivar a participar dos espaços dessa liderança política. E a gente tem assistido, né, vários casos no Brasil de mulheres que estão eleitas, vereadoras, deputadas estaduais e deputadas federais, e que sofreram uma série de assédios sexuais, morais, ameaças em redes sociais, por ocuparem espaços de luta importante. Mas o que a gente tem presenciado também é que essas mulheres que estão sofrendo ameaça nos seus espaços de liderança também são mulheres defensoras de direitos humanos. E as coisas se relacionam, né? Porque dentro de uma estrutura machista e misógina como a que a gente vivencia, enfrentar esses processos significa também se colocar numa posição que a sua liderança vai ser ameaçada pelos homens, né? Só que eu acho que a gente tem outras tantas frentes necessárias desse debate sobre violência política de gênero. E a gente sabe que para debater e aprofundar esse processo é necessário que a gente pense sempre como que essa violência se dá para mulheres indígenas, para mulheres negras, para mulheres lésbicas, para mulheres trans, que ocupam esses espaços, mas não só. Como que essas violências acontecem também para lideranças femininas que não exatamente estão eleitas nos parlamentos ou que ocupam espaços em cargos executivos, né? A gente está num processo, né, a gente tem um grupo de trabalho interministerial hoje, que é coordenado pelo Ministério das Mulheres, em parceria, né, interministerial com o Ministério dos Povos Indígenas, Ministério
de Direitos Humanos e Cidadania, de Igualdade Racial, que está formulando uma política nacional sobre enfrentamento e prevenção à violência política de gênero. Mulheres lideranças de lutas hoje em conflitos territoriais mesmo, então por demarcação de terras indígenas, por reconhecimento de territórios quilombolas, mulheres defensoras de pautas ambientais e que enfrentam, né, ali na ponta, o agronegócio, o grande latifúndio, que fazem retomadas por terra no Brasil e que estão, sim, sofrendo inúmeras violências políticas e que estão, sim, sofrendo inúmeras ameaças nesse processo. Assim como a gente tem mulheres que são lideranças de movimento social, dentro da luta sindical, e que ocupam espaços de poder dentro dessas frentes e que sofrem uma série de violências, de assédios, que, como forma e tentativa de as retirar desse espaço de construção e de liderança. Então, acho que a gente precisa começar a debater a criminalização da violência política de gênero para além da esfera eleitoral. A gente precisa começar a olhar todas essas mulheres, todas essas frentes, que são produtoras, sim, de violência contra as mulheres, que estão ocupando espaço político, espaço público, espaço de fala, e criar políticas para a contenção, para a prevenção e para o enfrentamento dessas inúmeras violências. É muito comum também que a gente debata o feminicídio, que é aquele decorrente de foro íntimo, né, que é o feminicídio que decorre das violências domésticas. Mas a gente precisa começar a falar do feminicídio político. O feminicídio político, ele é uma resultante fatal dessas violências políticas de gênero que essas inúmeras mulheres estão vivendo nos seus espaços de liderança. Então, a nossa perspectiva de debate de violência política de gênero, ela tem sido, sim, aprofundada como forma de rediscutir as estruturas da sociedade, de garantir a visibilidade necessária para essas mulheres, mas não só, a proteção necessária para essas mulheres, mecanismos protetivos, mecanismos de enfrentamento e combate a essas violências e mecanismos de sensibilização da sociedade para que a sociedade consiga compreender que isso tudo é fruto, sim, primeiro, né, de um período longo que a gente passou, né, que foram dos últimos 6 anos, desde o golpe da presidenta Dilma, de incentivo misógino. E o que é essa misoginia? Desse ódio contra as mulheres. E de um incentivo que foi feito por representantes de Estado, né, como o presidente anterior, inominável, que fez uma série de ameaças às mulheres em público, que incentivou discursos de ódio contra as mulheres, que diminuiu o papel das mulheres e, portanto, incentivou esta prática socialmente. E a gente viu que nos últimos anos, né, nos últimos 4 anos, os índices todos dessas inúmeras violências contra as mulheres subiram. E, em decorrência disso, os índices de feminicídio no país também subiram, né, porque é uma cadeia, é uma escalada de violência que leva à fatalidade do feminicídio. Quando a gente pensa em feminicídio político, não é diferente. Quantas lideranças a gente viu serem mortas dentro da sua luta no território. Em 2022, ao menos 1.410 mulheres foram assassinadas por serem mulheres. Este número representa um aumento de 5,5% em relação a 2021, quando foram registrados 1.337 casos. É também o número mais elevado de toda a série histórica iniciada em 2015. Compartilhe esta e outras aulas do TV Elas por Elas Formação com as suas companheiras. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.